E aí pessoal, tudo bem? Eduardo Borges, direto de Phuket, aqui no meu resort na Tailândia. Estou descansando aqui na piscina, aproveitando o final do ano. Resolvi mudar para Tailândia e depois devo morar em Bali também, voltando à minha rotina de nômade. E é curioso que eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre a escolha que eu fiz para estar aqui e um assunto que é extremamente polêmico que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse tocar aqui nesse YouTube, que é o fim da humanidade. Eu sei que pode parecer uma coisa bizarra de falar, pô, você acha que isso vai acontecer? O mundo não vai acabar assim do nada. Mas eu acho que a gente está tendo algumas red flags que fazem a gente crer que talvez a humanidade esteja caminhando para um fim. Então, assim, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas, né? E eu vejo um lado bem positivo nesse caos que a gente está passando aí. Para quem não entende, só para eu explicar um pouquinho, eu já morei na Ucrânia, em Kiev, em Odessa, já morei em Minsk, na Bielorrússia, e também passei um bom tempo em Moscou e São Petersburgo, na Rússia. Eu não considero ter morado lá porque eu nunca me senti em casa. Mas conheço muito, tenho muito amigo nos três países e eu sei bastante como funciona o conflito de lá. Para vocês terem ideia, em 2013, que teve a grande revolução, que o povo ucraniano conseguiu expulsar o governo pró-Rússia e conseguiu implementar um governo mais a favor da Europa. E teve uma puta guerra, que é uma revolução, né? Tem um documentário no Netflix muito bom que fala disso. E aí, logo em 2014, eu mudei para lá. Então, quando eu estava morando em Kiev, já tinha várias velas na rua com retratos das pessoas que tinham morrido nessa revolução. E aquilo, na época, foi uma guerra meio que interna deles, né? A Rússia, por mais que tivesse colocado os políticos que estavam lá, não estava atacando diretamente igual está fazendo hoje. Para você ter ideia, a gente chegou hoje gravando esse vídeo, já faz mais de 240 dias, se eu não me engano, que a Rússia invadiu a Ucrânia de fato. Invadiu, quando eu digo, para tentar consolidar os territórios. Já estava em conflito na divisa lá, mas agora já está num nível consideravelmente escalado essa guerra aí. Para vocês terem ideia, onde eu morava lá em Kiev, na capital da Ucrânia, em Golden Gate, que é a melhor região que tem lá para se morar, onde todos os expatriados, os gringos moram, onde ficam os consulados de outros países. Essa região, recentemente, semana passada, começou a ter ataque de bombas, de drones. Uns drones iranianos que estão soltando bombas diretamente em lugares residenciais. Então, logo na esquina da minha casa, tipo 50 metros de distância do meu apartamento, já explodiram, já soltaram uma bomba lá dentro. E começaram a atacar. O parque que eu podia correr já teve ataque também. Então, assim, é uma coisa que já virou uma guerra claramente contra a pessoa normal. Porque, geralmente, guerra tem regras, né? Então, você só pode atacar soldados, você não pode usar algumas armas específicas, porque pode matar civis, ou seja, pessoas normais, assim como eu e você. E nessa guerra a gente já passou desse ponto. O Putin está matando pessoas normais como nós. Então, e quando a gente chega num nível tão extremo assim, que a gente vê que ninguém vai segurar o cara, a gente começa a pensar, mas peraí, se ninguém segura o cara desse, que supostamente tem muita arma nuclear ali para usar, o que será que mais que ele pode fazer? Porque ele já atingiu o limite ali de matar gente, matar civis. Eu acho que não tem nada pior do que isso, né? Que é ele começar a atacar outros países também e ele fazer uma guerra nuclear. Então, o que está acontecendo agora, a China recentemente convocou várias pessoas, convocou as pessoas de nacionalidade chinesa que moram na Ucrânia, foram convocadas pelo governo chinês a saírem da Ucrânia. E recentemente, ou melhor, hoje, o Irã também falou para todos os iranianos que moram na Ucrânia saírem de lá. E esses são os dois países que até o momento estão dando suporte para a Rússia, né? Tem a Bielorrússia também, mas não que eles estejam fazendo muita coisa. A Bielorrússia é um caso bem curioso à parte. E o que rola disso aí? Qual é a percepção que a gente tem? Os países que apoiam o Putin estão sabendo de alguma coisa. E se você para analisar o ponto que a gente chegou nessa guerra, a confusão que isso está, nada impede de fato, ele está pensando em soltar armamento nuclear, soltar bombas nucleares na Ucrânia. Quando isso acontece, se a Ucrânia é atacada por uma arma nuclear, morrem centenas de milhares de pessoas inocentes, o mundo como um todo vai ter que fazer alguma coisa. A gente iniciou uma guerra nuclear, no caso a terceira World War, né? Então World War III, eu ia falar. E o que acontece? Se a gente
começa, se a gente recebe um inimigo que mandou arma nuclear, a única forma que a gente tem de atacar de volta é com arma nuclear. Mas imagina, cara, a Rússia é um país fantástico. Pensa no Brasil, a Rússia é bem parecida, porque é um país um pouco afastado, porque não fala o outro idioma. O Brasil é até um pouquinho mais internacionalizado que a Rússia hoje. Mas eles são países bem similares por serem muito afastados de outras culturas, né? A gente tenta seguir sempre a nossa própria cultura e fica meio que preso nela, engessado naquilo. A Rússia é assim, tá? E eles querem manter isso aí. Eles são muito... o governo do Putin é muito rígido em manter os valores russos, soviéticos, e não pegar o valor do western, americanizado, né? Então, o que está rolando? A gente chegou numa situação que, se o Putin solta uma bomba nuclear, os outros governos, tanto a Europa, tanto a América, vai devolver. Se a gente começa uma guerra nuclear, onde que a gente vai parar? Qual que é o final de uma guerra nuclear? É o fim da humanidade. Então, assim, é bizarro de pensar isso, né, cara? É difícil a gente entender. Eu sei que o mundo ainda, o universo como um todo, ele ainda é novo, a gente está em processo de evolução ainda. Se pegar todos os bilhões de anos que o universo existe, a gente ainda está num período bem novo de crescimento ali, né, de aprendizado. Então, o que eu fico imaginando agora a gente tem algumas soluções para isso aí, para se adaptar a essa situação. Primeiro de tudo, para os nômades como eu, é fácil falar. Para vocês, muitos que têm casa fixa e tal, família e tal, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é uma reflexão que eu vou te deixar sobre minimalismo também. Eu tenho a oportunidade de escolher países de menor risco. Que países seriam esses? Curiosamente, o Brasil está nele, porque o Brasil não é um país que supostamente entra em guerras, a gente é bem neutro a respeito disso, e a gente tem uma localização geográfica bem distante dos países que estão em guerra. Ou seja, a gente não está na América do Norte e a gente não está na Europa. Outras regiões bem curiosas, a Tailândia, que é onde eu estou agora, muita coisa aqui é feita pelos russos. Então, assim, você anda nas ruas aqui, sempre vai ter escrito em tailandês, em inglês e em russo. Porque tem muito russo que mora aqui. Por sinal, desde que iniciou a guerra, esse resort que eu estou aqui agora só tem russo. Então você ouve muita gente falando russo o tempo inteiro. Então, assim, é um país supostamente seguro. Eu não duvido que tenha parentes do Putin morando aqui. Ou seja, é mais uma região que, se rolar uma guerra nuclear, dificilmente vai ser atacada. Primeiro, por ser neutra, e segundo, porque a Rússia, que é o causador de tudo isso, não teria interesse em matar as próprias pessoas, a população deles, né? E aí, o que rola? A gente tem essas regiões um pouco mais afastadas. Aí tem a Nova Zelândia também, que é um país bem interessante nesse aspecto. Ela também costuma ser bem afastada. E tem o Kim.com, não sei se vocês lembram, o cara do Mega Upload, aquele gordão que fazia pirataria pra cacete no site dele, aí o FBI estourou a casa dele lá, fez toda uma invasão cinematográfica de helicóptero e tal. Ele é todo focado em... Ô molecada, fica quieto aí. Ele é todo focado em privacidade, em segurança e tal. E ele fala, aqui eu construí uma casa que é totalmente protegida de guerras nucleares. Tem bunker, tem tudo mais. E ele escolheu Nova Zelândia para isso aí também. Então, assim, tem esses fatos que você pode escolher de forma geográfica de onde você quer morar para você se proteger. Para que isso aconteça, o minimalismo é quase que essencial. Não só minimalismo, mas ter dinheiro também, né? Deixa eu tirar um pouquinho. Eu acho que ter grana, mas eu vou ficar de óculos, porque eu não sei para onde eu olho isso aqui, cara. Que a câmera fica aqui, né, cara? Eu olho pra cá, então que é pra tela que eu fico olhando. Enfim, eu acho que o minimalismo te permite, nessas horas que, de novo, eu tô falando de fim da humanidade, que o que te resta fazer agora é se salvar. É o humano tentando fazer o máximo possível para não morrer. Essas horas, tudo que você tem de material não vale nada. Não vale. Ter dinheiro é muito importante, sim, nessas horas, e ter influência, poder também. O dinheiro, simplesmente, você pode viajar, sei lá, tá faltando voo, você pode pegar um jato privado e viajar para onde você está querendo ir, para se salvar. Você pode comprar uma casa em algum lugar, tipo esses países que eu mencionei, ou alugar um hotel caro. Enfim, você consegue se locomover com facilidade para onde você quiser. O minimalismo aliado disso aí, do dinheiro, da influência, vai te dar uma chance de sobreviver muito maior, tá? Então, assim, é um aprendizado que a gente tem que ter. Por quê? A gente perde muito tempo hoje em dia com coisas totalmente irrelevantes. Eu até fiz uma piadinha no meu Instagram agora. O mundo está quase acabando num colapso de guerra nuclear e você está pensando em fazer um logo melhor para o seu site?
Não dá, né, galera? Então eu acho que esse é o tipo de momento que a gente chega numa situação dessas, que você tem que começar a pensar, será que eu tô dando valor para as coisas fundamentais da vida? Ou será que eu tô perdendo tempo com coisinha tão ridícula que, se porventura o mundo acabar, foi a coisa mais ridícula que eu fiquei fazendo na minha vida? Quando as pessoas passam por esse... É muito louco isso aí, mas quando as pessoas perdem o medo de morrer, cara, elas começam a viver. Vou repetir isso para você. Quando você perde o medo de morrer, você passa a viver. Isso é uma realidade por muita gente que tentou se matar e voltou com tudo depois. E o cara já falou, cara, o pior que pode acontecer é eu morrer, tá? E eu não tenho medo de morrer. Então foda-se, eu vou fazer o que for necessário. Eu quero viver minha vida de uma certa forma específica, eu vou viver. Por que eu não viveria? Então eu acho que uma situação como essa a gente tem que levar como aprendizado. Obviamente a gente não tem controle algum sobre a guerra, sobre quem vai se salvar, quem não vai e tal. Mas eu acho que a gente pode tornar a nossa vida melhor enquanto ela ainda existe. Justamente com esse fato, cara. A gente está na beira de um colapso aí, tem muitos países fodidos, pode acontecer uma coisa terrível. A Europa com os preços terríveis também agora, subindo. Nós vamos ter uma inflação pesada, vai ter recessão por mais 2 anos aí pela frente. Ou seja, tudo, o governo, a política no Brasil sempre aquele caos, né? Não sabe se vota em Lula, Bolsonaro, não vai ficar pior que isso aí, né? Enfim, eu acho que esse é o momento que você tem que parar para pensar na sua própria vida e nas prioridades que você dá a ela. Você está focando no que de fato vai te ajudar a ter uma vida melhor e que você vai aproveitar melhor essa vida? Ou você está perdendo tempo com coisinhas totalmente irrelevantes que seu cérebro foi criando de obstáculo? Eu, particularmente, desde que iniciou essa guerra, comecei a refletir muito sobre a minha própria vida. Comecei a querer aproveitá-la de uma forma diferente, comecei a querer agradar menos as pessoas, porque eu sempre tive um pouquinho desse negócio de querer fazer amigos, e eu tentava respeitar todo mundo. Só que às vezes isso me consumiu um pouco. Falei, cara, quero que se foda. Tem muita gente que é burra e fica me enchendo o saco, eu quero que vou mandar ela merda, sabe? Antigamente não, eu tentava ser educado. E hoje em dia eu tenho mais flexibilidade de fazer isso, porque eu fico parando para pensar. E se a humanidade acaba amanhã e eu fiquei perdendo meu tempo com gente tosca, sabe? Pra quê? Pra que eu fiz isso? Eu deixei de aproveitar mais minha vida por causa de uma pessoa irrelevante. Então acho que são várias reflexões que a gente pode começar a ter, que eu queria fazer esse vídeo aí pra vocês, para ver se ajuda vocês também a iniciar essa reflexão na sua vida. Se o mundo vier a acabar nos próximos meses, o que você está fazendo hoje valeu a pena? Deixa aí para você de reflexão. E queria saber o que você acha. O mundo vai acabar? Manda nos comentários aí. Valeu, grande abraço.